Vamos lá, então, meus amados. Nós estamos estudando a quarta parte do livro dos Reis. Pode passar esse slide. E a quinta parte, quinta parte do livro dos Reis. E nós estamos no trecho que trata do reino dividido e a ascensão da idolatria. A idolatria fica cada vez mais crescente à medida que ali o reino ele se divide em dois, vai se desfragmentando o reino de Israel. A idolatria fica mais crescente e fica mais visível no reino do norte, sob a direção aí de Jeroboão, e no reino do sul também a idolatria essa idolatria mais contida, o reino do sul de Judá, que viria Jesus Cristo nosso Senhor. Podemos dizer que de certa maneira Deus preserva em alguma medida o reino do sul, por causa da tribo de Judá, por causa da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, e o reino do norte ele fica se fragmentando cada vez mais até ser levado em cativeiro pela Síria e haver ali uma mistura que praticamente destrói a linhagem pura judaica das 10 tribos do norte. Então, nós estamos ainda nessa sessão, pode passar esse slide. Nosso assunto anterior foi: o reino é dividido sob a providência de Deus e os erros de Roboão. Então, nós vimos que o reino se divide e nós trabalhamos com dois aspectos importantes dentro desse texto, que é especialmente, acima de tudo, a providência de Deus, pois tudo ocorre de acordo com a vontade de Deus, ocorre de acordo com a providência de Deus, mas também os erros de Roboão. Nós observamos que uma coisa não anula a outra. As pessoas erram e são responsabilizadas pelos seus erros, e Deus tem o controle de todas as coisas, inclusive utilizando os erros humanos para a sua própria glória, para que os seus planos possam ser ali conduzidos para o fim que Ele mesmo determinou. Então, nosso assunto de hoje, meus amados, versículo 25 até o versículo de número 33, se a primeira metade do capítulo 12 trabalhou com a figura de Roboão, através dessa figura, Roboão, rei do reino do sul, depois de dividido, que houve a divisão através dele. A segunda metade do capítulo 12 dá mais ênfase à figura de Jeroboão. Então nós vamos observar aqui que Jeroboão, ele oficializa, institucionaliza a idolatria no reino do norte, a idolatria em Israel no reino do norte. Então nós veremos, meus amados, que Jeroboão tenta fortalecer o seu governo, criando uma nova religião em Israel, que é contrária à verdadeira adoração a Deus. Vamos lá então, meus amados. Bom, antes disso, nosso irmão Arthur fez uma pergunta lá na quinta-feira passada a respeito das divisões das tribos, Então, a gente vai começar por isso, para que depois a gente vá para o texto de hoje. E ele perguntou se havia algum tipo de divisão em termos de muros, que separava as tribos de Israel. E, para esclarecer um pouco mais isso, não havia uma divisão em termos de muros, que separavam os territórios das 12 tribos de Israel. Então, após a conquista de Canaã, isso está registrado, a divisão das tribos, dos territórios das tribos, está registrada em Josué, lá no capítulo 13 até o capítulo 22. Todo esse trecho de Josué, capítulo 13 até o capítulo 22, trata da conquista dos territórios, e automaticamente os territórios iam sendo conquistados, e ali também a divisão das tribos, que foram feitas essas divisões de acordo com alguns critérios. Claro que o critério maior era a vontade de Deus, A vontade de Deus, Deus estava conduzindo todas as coisas. Lembrando que essas 12 tribos de Israel derivam os seus nomes dos 12 filhos de Jacó, com algumas diferenças aqui, que já a gente pode mencionar, os irmãos com certeza já perceberam. Bom, então, essas 12 tribos de Israel, que outrora faziam parte de uma nação que ia se movimentando, uma nação nômade, que ia se arrastando pelo deserto ali, através de tendas, quando entra na terra prometida e quando começa a possessão sob a liderança de Josué, então começa
começam as divisões de território. E todas essas divisões, irmãos, estão especificadas nos capítulos que eu disse, capítulo 13 até o capítulo 22 do livro de Josué. Essas divisões foram feitas através de sorteio, eram lançadas sortes, né? Se trabalhava muito dessa maneira no Antigo Testamento, e veja que até no Novo Testamento, na escolha dos apóstolos, do apóstolo que iria substituir Judas, foi feito lançamento de sortes ali entre Matias e entre José. José, não era Simone, mas era José, dá uma olhadinha aí. Era José cujo apelido, né, era Justo, né? Esse apóstolo que ficaria no lugar de Judas. E foi lançada a sorte ali para que Deus pudesse, através disso, determinar qual seria a vontade dele, e a sorte recaiu sobre Matias, né, e ele ficou no lugar de Judas. Depois só confirma para a gente se é José mesmo, está em Atos capítulo 1, e os discípulos estavam reunidos no cenáculo. Veja, meus irmãos, então, essa é a divisão geográfica das 12 tribos, tá bom? Estão todas as tribos ali, e se os irmãos perceberem, os irmãos vão perceber que um dos filhos de Jacó, que é José, não está ali. Os irmãos já estudaram sobre isso? As 12 tribos de Israel, tem 12 nomes citados ali, mas José não está, porque foram os filhos de José que ficaram com 2 tribos, Manassés e Efraim. E um dos 12 filhos de Jacó, que é Levi, ficou sem tribo. Então, entrando os 2 filhos de José, Manassés e Efraim, e o nome de José saindo e o nome de Levi saindo, ficam 12 do mesmo jeito. É por isso que não ficam 14, porque se fôssemos considerar o nome dos 12 filhos de Jacó, mais Manassés e Efraim, seriam 14. Como Levi não tinha posse, né? Então não está no mapa. E como José está representado nos 2 filhos Manassés e Efraim, então nós temos 12 tribos. Tudo bem, irmãos? Uma outra questão importante a respeito disso é que os territórios eles foram divididos tanto por sortes lançadas, como também pela grandeza das tribos. Então, a tribo de Manassés, que é uma tribo muito grande, ficou com um território grande. A tribo de Judá, que era uma tribo grande, ficou com um território grande. E as divisões eram feitas, muitas vezes, através da topografia natural do lugar. Então, as montanhas, algumas montanhas dividiam, né, estavam na divisa de uma tribo em relação a outra. Alguns rios também faziam divisão de algumas tribos em relação a outras, assim como acontece hoje em dia, né? Mesmo lugares em que não há marcação de muro e de cerca, às vezes é um rio que divide ali, que faz a divisão. Isso acontecia, então, na divisão das 12 tribos de Israel. Então, essas divisões, para responder à pergunta do nosso irmão, né, essas divisões não eram divisões feitas por muros, mas eram divisões que foram feitas através de acordos, né, e esses acordos, às vezes, eram desobedecidos, inclusive havia ali, às vezes, guerra por conta disso, e assim por diante. Já algumas cidades eram mais importantes e maiores, e essas cidades mais importantes eram fortificadas aí sim com muros, mas não era o território da tribo toda, mas eram cidades específicas, como Jerusalém, por exemplo, que ficava no território da tribo de Judá. Uma outra questão importante, que se vocês repararem, vocês vão perceber que o território da tribo de Simeão fica dentro do território de Judá. Então, por conta disso, e pelo fato de que a menção à tribo de Simeão vai desaparecendo à medida da divisão das tribos, os estudiosos entendem que a tribo de Simeão foi absorvida por Judá. Então, ela praticamente deixou de existir, acabou se misturando com a tribo de Judá, e Judá absorveu ali a tribo de Simeão, e eles não foram para o norte, porque eles passaram a estar ali já misturados com a tribo de Judá. Pode passar? Tem uma parte maior, aumentada desse mapa, eles vão perceber que bem no meio ali está a divisão, né? Judá, Benjamim, que ficou por lado do Reino do Sul, porque faz divisa ali, né? Tem Jerusalém está bem dentro do território de Benjamim, e Belém, em Judá, acaba ali quase perto da divisa, se confundindo os territórios. E pode passar, meu irmão. Isso. E aqui a divisão depois do reino dividido.
o reino de Judá, essa parte vermelha, e o reino de Israel, essa parte amarela ao norte. Então, o reino do norte ficou com toda essa área, o reino do sul ficou com essa parte vermelha. Há outras nações em derredor. A parte verde perto do mar aqui, Filístia, Fenícia lá em cima, Síria, a parte verde maior lá em cima, capital era Damasco, a terra dos Amonitas, em vermelho ali, terra dos Moabitas em verde aqui à direita, e embaixo o território de Edom. Mas, se tratando das divisões das tribos, o reino do norte, as 10 tribos do norte, ficaram com aquela região laranja, e Judá e Benjamim ficaram com essa região mais abaixo aqui, em vermelho. E esses territórios eram marcados por esses acordos, né, que foram feitos partindo lá do livro de Josué, capítulo 13 até o 22. Bom, a primeira parte do nosso texto, meus irmãos, Jeroboão cria 2 centros de culto onde a adoração a Deus é substituída por práticas idólatras misturadas com a religião de Israel. Sim, Jeroboão fez isso, né? Tinha recebido a promessa de Deus. Aparentemente, se a gente não conhecesse a história, né, parecia que ele ia seguir um rumo bom, né, porque o errado até o momento tinha sido Roboão, tinha seguido conselhos maus, né? Deus tinha dividido o reino pela sua providência, as atitudes erradas de Roboão, só que Jeroboão não soube lidar com a situação, lidar com as pressões que eram específicas do seu cargo e das circunstâncias que estavam ocorrendo. E veja aqui, irmãos, a gente vai ter uma aplicação, né, a respeito disso, mas nós também somos assim. Nós, quando estamos em situações sob pressão, situações difíceis, chegamos em muitos dilemas, né, e corremos o risco de abrir mão da palavra de Deus, de nos esquecer da promessa que Deus fez, ou das promessas que Deus fez, porque estamos com medo, né, estamos acuados, estamos sob pressão. Então, nós vamos tirar algumas lições a respeito disso. Vamos ler o texto? Versículo 25 diz o seguinte, a palavra do nosso Deus. Jeroboão edificou Siquém, na região montanhosa de Efraim, e passou a residir ali. Dali edificou Penuel. Bom, o texto está dizendo que ele edifica 2 cidades, né? Siquém e Penuel. Siquém não era apenas um local, uma cidade antiga muito importante. Siquém é uma cidade que foi citada em Gênesis capítulo 12, versículo 6, nos tempos de Abraão. Então já era uma cidade importante. Mas ele vai para Siquém aqui porque Siquém era um ponto estratégico ali para a passagem de estradas no Reino do Norte. E ele, mesmo depois que transferiu a capital do Reino do Norte para Tirza e depois para Samaria, a capital do Reino do Norte fica fixa em Samaria, tanto é que o Reino do Norte é chamado de Samaria. Isso aconteceria depois, primeiro em Tirza, depois Samaria. Mesmo assim, o Reino do Norte não abandonou essa cidade de Siquém, porque se tratava de um ponto extremamente ali estratégico para o Reino do Norte, então por isso Jeroboão edificou essa cidade. A cidade de Penuel, aqui descrita, ou Peniel, como em algumas traduções, foi fortificada também para defender a soberania do Reino do Norte diante de invasores que poderiam sair ali da região de Gileade. Essas atividades, irmãos, mostram que, a princípio, se a gente olhar só o versículo de número 25, Jeroboão não estava errado, ele estava se fortificando, né? Ele estava ali fortificando algumas cidades estratégicas, em pontos estratégicos, para que o reino dele, o reino do norte, ali não ficasse enfraquecido. O problema foi depois, né? É a continuação. Versículo de número 26 diz o seguinte: disse Jeroboão consigo, agora tornará o reino para a casa de Davi. Quer dizer, as pessoas vão ir para o sul, as pessoas vão retornar para Davi. Ele estava com medo das pessoas retornarem para Davi. Aqueles que estavam no reino do norte se voltarem para Davi. Por que ele tinha esse medo? E aí ele justificou esse medo associando esse medo à prática religiosa. Então, o versículo 27 diz o seguinte: se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deles se tornará a seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão a ele ao rei de Judá. Versículo 28 em diante, pode passar. Alguém pode ler
Os irmãos podem ler o versículo 28, por favor? Bom, ele ficou com medo do povo se dirigir a Jerusalém para ir adorar a Deus em Jerusalém, e através disso, Roboão recuperar o povo. Se aconselhou com alguém, provavelmente os conselheiros ali dele, né, mais próximos, que deu para ele a brilhante ideia de construir 2 bezerros ali para a adoração no Reino do Norte. Então veja, tem uma estratégia para você. Tem uma estratégia para você não perder o seu poder, não perder o reino. Essa estratégia é muito boa, né? Você constrói ali, manda fazer os bezerros de ouro para que o povo fique adorando por aqui. Então, veja só, meus amados, versículo 29 diz o seguinte, a palavra de Deus: pôs um em Betel, um dos bezerros, e o outro em Dan, quase lá na divisa do Reino do Norte, né, bem ao norte do Reino do Norte. Versículo 30, os irmãos podem ler? Bom, provavelmente ele coloca um deles em Dan, quase na divisa do Reino do Norte, para que o povo se afastasse bem do Reino do Sul. O comentarista Bright observa corretamente que o símbolo do touro estava muito associado na época a Baal e à fertilidade. Vejam, vocês sabem que já leram o livro dos Reis por completo, primeiro, segundo e Crônicas também, que no Reino do Norte o baalismo, especialmente sob o governo de Acabe, lá na frente, vai ficar muito forte. Os profetas de Baal, o baalismo vai ser uma religião muito forte no Reino do Norte. Alguns entendem que esse aqui foi o start, para que foi o começo, para que a religião, a adoração a Baal ficasse tão forte como vai ficar nos capítulos posteriores. Veja então, meus amados, ele havia aqui dado uma representação visível, pode ser que até mesmo a justificativa seria adorar o Deus de Israel através daquela imagem, como aconteceu lá em Êxodo capítulo 32 e 33, quando Moisés estava ali no monte, e eles fizeram um bezerro de ouro, e adoraram aquele bezerro de ouro como se fosse o Deus, que os tirou da terra do Egito. Então, veja, esse é um tipo de idolatria específica. O objeto de adoração, lá em Êxodo, o objeto de adoração estava correto, só que a forma da adoração estava errada, usando-se de uma imagem de outra coisa, ou até mesmo de uma imagem de Deus para adorar a Deus, e isso é um tipo de adoração errada, portanto é idolatria. Bom, agora vamos para a última parte. A troca dos sacerdotes e das festas religiosas leva ao completo afastamento de Jeroboão da verdadeira adoração a Deus. Então, além dessa idolatria, dessa oficialização da idolatria, ele também mexe no sacerdócio, porque era uma coisa automática, que iria acontecer, e também mexe em datas, em comemorações festivas que foram estabelecidas dentro do calendário judaico, lembrando que o próprio Deus que estabeleceu todas essas datas. Então, mexer nisso era mexer na adoração, era provocar o próprio Deus. Tem um líder religioso, tem um líder da América do Sul que mudou o Natal, é verdade isso? Ou é fake news? Esse presidente, ele mudou o Natal para outubro? Olha aí, Jeroboão está apresentado aí. Jeroboão, Vamos ler o texto então, como Jeroboão fez isso, versículo 31 até o 33. Jeroboão fez também santuários nos altos, além daquilo, santuários nos altos, que eram altares, lugares onde haviam altares, que eram oferecidos sacrifícios ali. Dentre o povo constituiu sacerdotes que não eram dos filhos de Levi. Então, uma outra linhagem sacerdotal. Veja, havia especificações muito detalhadas no Pentateuco a respeito do sacerdócio, que deveriam ser da tribo de Levi e que deveriam ter características específicas nas suas funções,
os sacerdotes, o sumo sacerdote e assim por diante. Ele instituiu o seu próprio sacerdócio. Olha a ousadia do homem, né? Versículo 32. Fez uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, igual à festa que se fazia em Judá. E sacrificou no altar. Semelhantemente fez em Betel e ofereceu sacrifícios aos bezerros que fizera. Também em Betel estabeleceu sacerdotes dos altos que levantara. E aí o texto termina com o verso 33, os irmãos podem ler, por favor? Bom, meus amados, então ele modifica o sacerdócio, ele modifica todas as questões relacionadas ao culto, ele modifica o dia de festividade, essa festividade específica aqui, dos versículos 32 e 33, provavelmente é a festa dos tabernáculos, que era exatamente no mês que seria o mês 7º no calendário judaico, que seria mais ou menos setembro e outubro para nós, né? No dia 15 do mês 7º do calendário judaico, e ele muda para o 8º mês. Ele coloca um mês para frente, que seria para nós outubro e novembro, no dia 15. Então, a festa dos tabernáculos, que era no 7º mês do calendário judaico, do dia 15, ele muda para o 8º mês, no dia 15. E o texto diz claramente que ele fez isso ao seu bel prazer. Ele fez como ele quis, né? Deliberadamente, simplesmente para trazer modificações que viessem ali, de alguma forma, tentar fortalecer o Reino do Norte, e bem diferente daquilo que Deus tinha falado para ele no contexto anterior. Amém, meus irmãos? Então, o nosso texto está aqui, não há muitas questões complicadas nesse texto, né? Um texto descritivo, que demonstra para nós claramente, e vamos às nossas aplicações de hoje. Então, a primeira coisa que eu queria compartilhar com os irmãos é que Jeroboão representa o que é uma liderança infiel a Deus. Então, ele começa a ter um medo irracional de perder o poder e o que faz tomar atitudes erradas. Veja, a pessoa se sente pressionada, o medo de perder o poder e começa, então, a tomar atitudes irracionais. Revela-se aqui, irmãos, Jeroboão, uma pessoa totalmente incrédula àquilo que Jesus, aquilo que Aías, o profeta Aías, Deus tinha falado com ele. Deus havia prometido que faria dele uma dinastia, faria dele de um reino muito grande se ele obedecesse à palavra de Deus. Vamos observar esse texto? 1 Reis, capítulo 11, versículo 38, abra aí a sua Bíblia, para que a gente observe a promessa que Deus tinha feito para Jeroboão, a qual aquele simplesmente se esqueceu ou não acreditou, e o medo de perder o seu poder levou a tomar atitudes extremas, atitudes erradas. Alguém pode ler primeiro livro dos Reis, capítulo 11, versículo 38? Então, Deus promete, né? Se ele obedecesse ao Senhor, guardasse os mandamentos, Deus iria abençoá-lo. Ele recebe essa palavra de Deus, ele vê o cumprimento daquilo que Deus tinha dito, que o reino seria dividido, que o reino seria retirado de Salomão, mas não nos dias de Salomão. Recebe a palavra de Deus, observa que Deus cumpre a sua palavra e desafia Deus. Veja como é o pecado no coração de uma pessoa. Ele desafia o sistema de adoração que foi instituído pelo próprio Deus, mexendo em algo que não deveria ser mexido. Ele falha em manter-se fiel a Deus. E o que isso traz para nós, irmãos, é essa aplicação também que está ali mencionada embaixo. Esse texto, os irmãos podem ler, por favor? A
Assim acontece conosco, irmãos. Nós temos diversas promessas na Escritura a respeito de bênção sobre a nossa vida. Deus promete estar conosco, Deus promete não nos abandonar. Temos ordenanças na Escritura a respeito de frutos da obediência ao Senhor. Mas, nos momentos em que somos pressionados, e envolve algumas coisas que podem ser ídolos na nossa alma, às vezes nós podemos, em nome desse ídolo, nós podemos falhar, pecar contra Deus. Qual era o ídolo de Jeroboão? O seu próprio reino, a sua própria segurança, a sua própria vida, que ele levou ao nível de maior importância do que o próprio Deus. Quando você está na empresa e se sente pressionado em alguma circunstância, você tem que falar a verdade. Mas se você falar a verdade, vai acontecer algumas consequências. Você se sente pressionado. Poxa, acho que eu vou mentir aqui, né? Acho que eu vou me omitir, eu vou mentir, porque senão acho que eu vou ficar sem emprego. Isso acontece na amizade, isso acontece na família, isso acontece na igreja. Circunstâncias que vão nos cercando, nos pressionando. Mas é nessas circunstâncias, irmãos, que nós temos que demonstrar que nós acreditamos nas promessas. A gente diz para os nossos filhos, né? É melhor falar a verdade, né? É melhor falar a verdade, vai ser melhor para você. Mas se eu vou apanhar? Vai apanhar. Mas é melhor falar a verdade e apanhar agora do que mentir e apanhar mais depois. Assim somos nós. Em nome daquilo que nós consideramos como algo de valor para nós, um cargo, o trabalho, um bem, a família ou qualquer outra coisa do tipo, nós muitas vezes nos esquecemos das promessas de Deus. Que Deus promete estar conosco, Deus promete nos ajudar. E nós agimos por conta própria, sabe? Uma espécie de medo, né? Será que Deus está no controle mesmo? Deixa eu fazer do meu jeito. Jeroboão não fez isso? Rapaz, acho que esse povo vai todo aqui para o Reino do Sul. Deixa eu arrumar um jeito aqui, deixa eu me aconselhar aqui, deixa eu arrumar um jeito para fazer esse povo ficar aqui. Alguém aconselhou ele, coloca uns bezerros de ouro aí, bem bonito, tal, para o pessoal adorar. Diz que é o Deus que tirou eles da terra do Egito. Legal, essa ideia é muito boa. Então veja, né? Um abismo puxando outro abismo. A desconfiança, a descrença nas promessas de Deus. Você tomar os pés pelas mãos. Nós não somos sujeitos a fazer isso, irmãos? Somos sujeitos. Quando achamos que uma coisa não vai dar certo do jeito que a gente quer, poxa, não vai dar do jeito que eu quero aqui. Muitas vezes nós esquecemos da providência de Deus. E esperar, entender que Deus está no controle. Nós já queremos, às vezes, controlar a situação, tomar alguma atitude para poder mudar aquilo. Oi? Atropelando tudo. Em muitas circunstâncias, nós deveríamos simplesmente confiar. Jeroboão fez isso. Especialmente a liderança. Liderança no lar, liderança na igreja, liderança na sociedade. Nós devemos ser, então, lideranças fiéis ao Senhor. E mesmo que as coisas não estejam seguindo um rumo que a gente gostaria que seguisse, nós não podemos usar de estratégias antibíblicas. Não é assim que acontece quando as pessoas introduzem heresias na igreja? Puxa, a igreja, estou pregando a palavra ali, né? A igreja não está crescendo, e agora? Aí alguns têm brilhantes ideias, né? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Aí esses movimentos de avivamento, a fogueirinha é legalzinho, né? Vamos colocar fazer um negócio diferente aqui. Algumas ideias são boas, como uma fogueira, estou brincando. Algumas ideias são boas, realmente a gente tem que repensar algumas coisas, não a doutrina, mas a forma, né, que a gente faz. Mas na maioria das vezes, as pessoas acabam abrindo mão da doutrina. Acho melhor a gente mudar, vamos mudar aqui. A palavra pecado é uma coisa muito forte, vamos começar a usar uma outra palavra. Já há lugares em que não se fala mais, não se usa mais o termo pecado.
Então veja, isso é não confiar na soberania de Deus. E o contrário também. Deixa eu deixar o evangelho mais pesado aqui, né? Só arrependimento, não. Vamos colocar um negócio mais... Deixar o evangelho mais ofensivo. Não, a gente não precisa. A gente não precisa aliviar e não precisa deixar mais ofensivo. Deus quer que a gente pregue o evangelho. Então, irmãos, que tenhamos cuidado, né? Para que a gente... não fique insatisfeito com aquilo que Deus nos deu, com as promessas de Deus, e acabe tomando atitudes que não estão de acordo com a palavra de Deus. Às vezes vale mais a gente sofrer o dano, como ia acontecer com Jeroboão. Talvez algumas pessoas não iriam sair do Reino do Norte e ir para o Reino do Sul, talvez sim. Mas se ele permanecesse fiel, Deus ia abençoá-lo. Foi isso que Deus prometeu. Então valeria a pena. Sempre vale a pena, então, a gente permanecer fiel a Deus. E se a gente errar, o que deve acontecer conosco? A gente deve se arrepender. Uma coisa que jamais aconteceu com Jeroboão. Errou e vai arrastando o seu erro. Nós somos sujeitos a errar. Mas nós devemos, ao invés de nos arrastar, né, no nosso erro, nós devemos nos arrepender diante de Deus. E como aquela pecadora, nós devemos fazer o que Jesus sugeriu a ela, né? Vai e não peques mais. Segunda coisa importante do nosso texto, já olhamos para o líder, né, Jeroboão, mas o povo também. Os irmãos falaram aqui, né? O povo foi volúvel, o povo foi influenciável. O povo tinha todas as ferramentas para não aderir àquilo que Jeroboão estava promovendo. Só que o povo foi inconstante. E por isso a nossa segunda lição aqui que nós tiramos é que um povo infiel e inconstante será influenciado por líderes infiéis. Veja, irmãos, nós não devemos, portanto, nos deixar influenciar. No texto não há menção a nenhum tipo de resistência que o povo tenha dado. Pode ser que, né, houvesse algum tipo, nenhuma rebelião, não houve nenhum tipo de movimento. E veja, olha só como a questão dos valores é importante. Quando o assunto era trabalho e dinheiro, o povo se rebelou contra Roboão. Quando o assunto era adoração e doutrina, o povo... Hoje em dia não é assim? Quando o assunto é financeiro, alguns tipos de assunto, as pessoas se rebelam, as pessoas se indignam tanto, se escandalizam. Mas é adoração a Deus. E as heresias? Que deveriam também nos escandalizar. Nos preocupamos tanto com pecados externos, né? Com o rumo da nação, o rumo das nações, e nós aqui temos os nossos pecados do coração que às vezes não nos preocupa tanto. Incredulidade, falta de amor, falta de perdão. Falta de perdão não é uma coisa muito importante? Deveria nos preocupar mais do que a alta do dólar. Deveria nos preocupar. Observamos aqui, irmãos, Jeroboão é um exemplo muito claro do uso da religião para manipular as pessoas politicamente. Pararam para pensar nisso? Ele é um exemplo claro de um líder que era um líder civil que usou a religião para manipular as pessoas politicamente. Não é de hoje, então, que as pessoas se utilizam da religião e da fé das pessoas, né, dos outros, para poder fazer manipulações políticas. Ele fez exatamente isso. E o povo, né, o povo caiu, o povo aceitou. Não, está sendo para o nosso bem, veja, né, uma adoração aqui no Reino do Norte, muito mais próximo dos nossos lares, não precisa ir lá em Jerusalém, né, não precisa ir longe. Então, tem muito benefício nisso que Jeroboão está fazendo. Poderiam pensar. Manipulação política com o uso da religião. Olha só, irmãos. No Novo Testamento, a gente vai ver que Herodes fez isso com o povo de Deus. Chamado de rei Herodes, né? Um dos Herodes foi chamado de rei Herodes, porque praticamente reinava em toda a Judéia e estava sujeito ao Império Romano.
Herodes era meio judeu e meio gentil. Herodes promoveu, como os irmãos já sabem, uma extensa reforma no Templo de Salomão, deixando o Templo de Salomão muito maior do que era originalmente. Jesus estava passando com os discípulos e comentando, olha essas grandes pedras, né? O templo que Herodes, a reforma que Herodes fez no Templo de Salomão foi muito grande. Se nós tivermos a oportunidade de estudar sobre isso, as pedras, ali mármore, pedras preciosas que foram usadas nessa reforma, excedeu em suntuosidade, em glória, o reino de Salomão, o Templo de Salomão. E por isso todo o povo de Deus ficou impressionado com aquilo. Por isso havia então, irmãos, os herodianos, os judeus que eram herodianos, que eram a favor de Herodes e tinham um entendimento ali de que Herodes seria uma espécie de Messias. Muitos tinham uma esperança messiânica em Herodes. Mas o que Herodes estava fazendo nada mais é do que, como um governante civil, estava manipulando as pessoas, a religião das pessoas. E as pessoas se deixando manipular. Então, meus amados, nós, como povo de Deus, não devemos ser inconstantes a esse ponto. Líderes vão tentar nos manipular, não é verdade? Líderes religiosos vão tentar nos manipular. Pastores, apresentando justificativas, heresias, erros, para que a gente possa ali fazer algo que não está de acordo com a palavra de Deus. E nós devemos ser firmes. Nós não devemos nos deixar manipular por essas ideias, por ideias que são equivocadas. Nas igrejas, é muito comum igrejas comprarem ideias de líderes e ideias que não são de acordo com a Escritura. Às vezes uma nova estratégia, né? Vamos entrar numa nova estratégia e vamos acabar com ceia online, né? Batismo online. Algumas estratégias que são criadas com a desculpa de melhorar, assim como a estratégia de Jeroboão foi criada com a desculpa de melhorar a adoração do povo. Então veja, a gente vive em épocas diferentes uma época diferente dessa época que nós estamos estudando, mas o pecado é o mesmo. As nossas tendências são as mesmas, os enganos são os mesmos. E os líderes continuam a serem fiéis a Deus, líderes de uma maneira geral, e o povo, de uma maneira geral, continua seguindo líderes que são infiéis a Deus e que muitas vezes usam a religião para manipulação do povo. As pessoas, muitas vezes, têm a ilusão de que qualquer um que fala sobre Deus é um cristão. Tem pessoas que são muito ingênuas. Fulano falou sobre Deus, defendeu uma causa que é parecida com a causa cristã. Então é um homem de Deus. Não é bem assim. Nós não podemos ser ingênuos a tal ponto. A Bíblia apresenta o próprio diabo interpretando a Escritura no capítulo 4 de Mateus. Ele maneja a Escritura, interpreta a Escritura e discute com Jesus a respeito da Escritura. Manejar, interpretar, falar sobre a Escritura não é o critério fundamental para que digamos que uma pessoa é homem de Deus ou não. Nós não devemos, então, ser tão ingênuos assim, irmãos. Quando a gente olha a polarização ideológica no nosso país, nós vemos que os crentes estão sendo jogados de um lado para o outro, uns contra os outros. E muitos são sábios para o lado do mal, né? Igual Jeroboão. Eles sabem o que falar. Eles sabem a área que devem explorar. Em meio a tudo isso, Deus nos chama a obedecer a Ele, a olhar a sua lei, a tomarmos cuidado, a olharmos os exemplos de Israel. Olha só, Israel, em uma época em que Israel era um reino civil e religioso, tantos erros foram cometidos. Imagine no nosso país que é só a parte civil, irmãos. Não é verdade? Se em uma época que a nação era civil e religiosa, e os profetas falavam, eles cometeram todos esses erros, imagine só civil.
a conclusão lógica é que agora vai ter mais erros. Então, nós devemos tomar cuidado. E a terceira e última lição que eu gostaria de compartilhar com os irmãos podem ler ponto 3, por favor? Bom, nós aprendemos com esse texto isso claramente, né, irmãos? Deus é quem institui a sua própria adoração. Portanto, há a verdadeira adoração e a falsa adoração. Porque, às vezes, na nossa cabeça, a cabeça dos evangélicos, na nossa mente, na mente do evangélico, de uma maneira geral, não existe falsa adoração. Já percebeu isso? Todo mundo que está, por exemplo, pegando um microfone ali, tocando e cantando um hino, para as pessoas, essa pessoa está adorando a Deus. Já parou para pensar nisso? E nem sempre. Nem sempre é uma verdadeira adoração. Então, há a verdadeira adoração e a falsa adoração. Um outro ponto importante dentro disso é que uma adoração parecida com a adoração bíblica não é suficiente para ser uma adoração bíblica, mas é parecido. Porque Jeroboão não excluiu todos os elementos judaicos, né, todos os elementos hebreus, né, da adoração hebreia. Ele não excluiu todos. Os deuses que nos tiraram da terra do Egito. Uma menção a quem? A Deus, a Jeová. O problema dele foi fazer uma mistura, foi fazer uma religião paralela, uma cópia. E é assim que o diabo vai fazer, irmãos. Se Jeroboão fizesse uma religião totalmente oposta à religião do Reino do Sul, totalmente oposta, ele não teria adeptos. Mas ele faz algo que é parecido. E assim é o falso evangelho, assim é a falsa adoração. Nós vivemos dias, meus amados, em que somos tentados, somos inclinados a ser enganados por falsos adoradores. Eu costumo dizer, já disse aqui para os irmãos, que a área da música, por exemplo, o cenário gospel, né? A área da música, é uma área muito perigosa. É uma área que parece que está acima do bem e do mal. E é uma área que nós nos deixamos enganar muitas vezes por essas áreas. Você quer ver um exemplo? Vamos lá. Se tivesse um concurso de pregadores, né, para ver quem prega melhor, né, e ali participasse um pastor presbiteriano, um pastor adventista, um pastor, sei lá, da Assembleia, você ia achar interessante isso? Não é que é estranho? Aí ia dar o troféu ali para quem prega melhor, né? Ó, você pregou melhor, tudo mais. Só que é isso com a música. Isso é totalmente estranho. Mas existe isso com a música. Tal cantor ganhou o troféu, né, gospel de melhor cantor. Se tivesse uma competição de adoração, de oração, troféu Oração 2024, chega lá, né, o presbiteriano, o assembleano, o adventista, todo mundo disputando ali, né? Oi? Troféu Oração. Aí a pessoa ora, todo mundo analisa ali, ó, a oração teve umas palavras ali que não deu para entender muito bem, tal, foi tanto tempo, tudo tem um critério, ó, você recebeu o troféu Oração. Todo mundo deixa estranho. Agora, quando se trata da música, as pessoas, é comum. Por exemplo, se eu dissesse para vocês que eu fui em um evento adventista, fui em um evento adventista para pregar ali junto com outros pastores adventistas, vocês iam achar isso normal ou estranho? Hã? Veja, eu concordo, é estranho. Mas há bandas do cenário presbiteriano em canais adventistas. Só que ninguém acha estranho. Então a gente tem que tomar cuidado com áreas que se tornam intocáveis. Ah, não, mas isso aqui não tem problema.
Se a gente fizer uma comparação com outras áreas, pregação, oração, etc., e a gente vê problema, por que só nessa área não? Alguma coisa está errada. Então, meus amados, a gente tem que tomar muito cuidado e entender que existe verdadeira adoração, existe falsa adoração. Existe adoração, formas de adoração, de culto, música e assim por diante, que são parecidas com aquilo que a Bíblia diz, que cita o nome de Deus, que cita a Escritura, só que não são verdadeiras. Então a gente tem que tomar bastante cuidado e manter a nossa adoração centrada em Deus. E a nossa aplicação ali embaixo, Deus não deixou em nossas mãos a decisão sobre como devemos adorá-lo. E parece que as pessoas entendem o contrário, né? As pessoas entendem assim, Deus deixou na sua mão o modo que você quer adorar Ele. Não. Deus não deixou nas nossas mãos. É isso que a gente chama de princípio regulador do culto. O modo como Deus deve ser adorado, especialmente liturgicamente, né? É prescrito na sua palavra. Não é o modo que eu quero, não é aquilo que eu acho bonito, não é aquilo que vai me trazer mais visitas, né, na igreja e assim por diante. Não. Nenhuma desculpa de boa intenção ou de qualquer outra coisa parecida com isso serve quando está algo prescrito na palavra de Deus. Então veja, o meio evangélico está cheio disso. O importante é o adorar. Vamos fazer um grupo de coreografia aqui, vamos adorar. O importante é o nosso coração, a gente faz uma dança aqui. Vamos juntar o grupo de coreografia aí. Vamos chamar o nosso irmãozinho para vir à frente? Então, esse texto, ele aponta para isso. Ele aponta para o fato de que o primeiro mandamento nos designa o objeto da nossa adoração, que só Deus pode ser adorado. E o segundo mandamento, Deus deve ser adorado da maneira que Ele estabeleceu na sua palavra. Então, sem novidades humanas, né? Sem invencionices humanas. Amém, meus irmãos? Mais alguma questão? Fiquem à vontade. Bom, então, o que nós vimos hoje foi que o Jeroboão, ele oficializa, institucionaliza a idolatria no Reino do Norte. E nós aprendemos, então, irmãos, que devemos tomar cuidado como liderança, ser lideranças fiéis a Deus. Como povo, nós não devemos ser influenciados por líderes infiéis. E quando se trata de adoração, é Deus que institui o modo de Ele ser adorado. Ele estabelece isso criteriosamente na sua palavra. Amém? Vamos orar para a gente encerrar? Peço que aqueles que puderem se coloquem em pé para que a gente ore ao Senhor. Senhor amado, nós queremos nesse momento, ó Deus, agradecer ao Senhor pela oportunidade, mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de poder estudar a Tua Palavra e verificar essas lições tão importantes. Obrigado porque fazemos isso em forma sequencial, expositiva, ó Deus, trabalhando com o texto e as lições que o texto traz para cada um de nós. Isso faz com que, às vezes, ó Deus, essas lições sejam amargas para o nosso coração, porque não podemos, então, fugir de nenhum texto e de nenhuma lição importante. Mas nós te agradecemos por isso. Agradecemos, ó Deus, porque o Senhor fala com a Tua igreja, pela Tua palavra. A Tua palavra está acima da liderança. A Tua palavra está acima de qualquer governo dessa terra. A Tua palavra está acima até mesmo da nossa igreja presbiteriana. Nós te glorificamos porque temos a Tua palavra, porque podemos ler, glorificar o Teu nome e estudar a Tua palavra. Obrigado pela vida de cada um dos Teus filhos, ó Deus, que nessa noite saiu de seus lares, vieram aqui, ó Deus, para glorificar ao Senhor. E nós oramos por aqueles que não estão aqui, que o Senhor continue a fortalecer a Tua igreja. Ó Pai querido, agora despede os Teus filhos na Tua graça, na Tua paz, no Teu amor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém.